Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos para o nosso momento com Deus? Eu trouxe aqui, gente, mais uma oração para compartilhar com vocês, tá? E o nome dessa oração é Encontra-me no Secreto, que diz assim: Pai, hoje eu me coloco diante de Ti, reconhecendo que muitas vezes tenho permitido que a correria, as distrações e a necessidade de aprovação roubam de mim o valor do secreto. Perdoa-me pelas vezes em que busquei mais aparência do que intimidade, mais reconhecimento do que presença. Eu não quero viver uma fé superficial, mas um relacionamento verdadeiro contigo, construindo longe dos olhares e perto do teu coração. Ensina-me novamente a voltar para o lugar secreto. Que o meu tempo de oração não seja espaço de obrigação, mas de desejo profundo de um encontro contigo. Que eu aprenda a te buscar não apenas pelo que pode fazer por mim, mas por quem o Senhor é. Dai-me um coração que tenha prazer na tua presença, que deseje ouvir a tua voz e permanecer contigo, mesmo no silêncio. Espírito Santo, revela tudo aquilo que tem ocupado o centro do meu coração. Se existe vaidade, orgulho espiritual ou necessidade de validação humana dentro de mim, eu te peço, transforma-me. Que eu não viva para parecer espiritual diante das pessoas, mas para ser conhecido por ti. Forma em mim uma vida sincera, profunda e alinhada com a tua vontade. Hoje eu quero voltar ao primeiro amor, à simplicidade da comunhão contigo e à alegria de estar na tua presença. Que o secreto nunca perca valor dentro de mim. Ensina-me a permanecer firme, cultivando diariamente intimidade contigo, porque eu sei que é no secreto que minha fé é fortalecida, meu coração é transformado e minha vida encontra direção. Em nome de Jesus, amém. Amém, gente. Vamos para o devocional de Spurgeon. E o devocional de Spurgeon é referente a Salmo 30, versículo 5. Mas nós vamos ler o Salmo todo, tá? Ação de graças de uma pessoa salva da morte. Uma introdução desse salmo diz: Salmo para o culto. Referência, introdução do Salmo 3, versículo 7. De ação de graças. Referência, Salmo 3, Salmo 2, introdução do Salmo 3, do Salmo 2, versículo 2. A Deus pela cura de uma pessoa atacada por uma doença muito grave. O salmo era cantado no templo por ocasião do sacrifício de gratidão. Referências: Salmo 22, versículo 26. Primeiro, oração de gratidão, versículos 1 a 3. Segundo, convite ao povo para que se junte ao salmista no louvor a Deus.
versículos 4 a 5. E terceiro, sofrimento na doença, versículos 6 a 10. E por fim, quarto, louvor a Deus, versículos 11 a 12. E os salmos iniciam assim: Salmo de Deus, canção para a dedicação do templo. Ó Senhor Deus, eu te louvo, porque me socorreste, e não deixaste que os meus inimigos zombassem de mim. Ó Senhor meu Deus, eu gritei pedindo ajuda, e tu me curaste. Tu me salvaste da morte. Eu estava entre aqueles que iam para o mundo dos mortos. Mas tu me fizeste viver novamente. Cantem louvor a Deus, o Senhor, vocês, o seu povo fiel. Lembrem que o Santo Deus tem feito e lhe deem graças. A sua ira dura só um momento, mas a sua bondade é para a vida toda. O choro pode durar a noite inteira, mas de manhã vem a alegria. Eu me senti seguro e pensei, nunca terei dificuldades. Ó Senhor Deus, tu foste bom para mim e me protegeste como uma fortaleza nas montanhas. Depois tu te escondeste de mim e eu fiquei com medo. Ó Senhor Deus, eu te chamei e pedi a tua ajuda. Se eu morrer, que lucrarás com isso? Será que os mortos podem te louvar? Será que eles podem anunciar que és fiel? Ó Deus, escuta-me e tem compaixão de mim. Ajuda-me, ó Senhor Deus. Tu mudaste o meu choro em dança de alegria, em dança alegre. Afastaste de mim a tristeza e me cercaste de alegria. Por isso, não ficarei calado, mas cantarei louvores a ti. Ó Senhor, tu és o meu Deus, eu te darei graças para sempre. Amém. Vamos para algumas referências e comentários do Salmo 30. Salmo 30, título hebraico. Referência, introdução do Salmo 4, versículo 1. E festa da dedicação. Salmo 30, versículo 1. Inimigos. Referência, Salmo 3, versículo 6. Zombassem. Referência, Salmo 52. Aliás, Salmo 25, versículo 2. Salmo 30, versículo 4. Cantem louvor. O povo que está nos pátios do templo é convidado a louvar a Deus. Santo Deus. Isto traduz o texto hebraico que traz santo nome. Referências. Salmo 20, versículo 1. Salmo 30, versículo 5. Sua ira dura só um momento, mas a sua bondade é para a vida toda. Referências: Isaías, capítulo 54, versículos 7 a 8. Isaías, capítulo 60, versículo 10. E Lamentações, capítulo 3, versículos 31 e 32. De manhã, referência, Salmo 90, versículo 14.
Salmo 30, versículo 7. Tu te escondeste de mim. Um aviso para que ninguém pense que Deus, por ser bondoso, versículo 5, garante que a doença e a desgraça nunca acontecerão. Referências: Salmo 143, versículo 7, e Deuteronômio, capítulo 31, versículo 17. Salmo 30, versículo 9. Será que os mortos podem te louvar? Referências: Salmo 88, versículo 11 e Salmo 116, versículo 15. E por fim, Salmo 30, versículo 11. Mudaste o meu choro em dança alegre. Deus dirige a vida das pessoas, Salmo 16, versículo 5, e muda a tristeza em alegria. Referências: Êxodo, capítulo 14, versículo 10, Êxodo, capítulo 15, versículo 20, Esté, capítulo 4, versículo 1, Esté, capítulo 8, versículo 15, Eclesiastes, capítulo 3, versículo 4, Isaías, capítulo 61, versículo 3, e Jeremias, capítulo 31, versículo 13. E é isso, gente. Referências e comentários do Salmo 30. E o versículo em destaque é o versículo 5. Versículo 5, o versículo em destaque, que diz assim: a sua ira dura só um momento, mas a sua bondade é para a vida toda. O choro pode durar a noite inteira, mas de manhã vem a alegria. Vamos ver o que Spurgeon fala sobre isso. Cristão, se você está numa noite de provação, pense no amanhã. Anime seu coração com a ideia da volta do seu Senhor. Seja paciente, pois eis que ele vem descendo em nuvens. Seja paciente, o lavrador espera até colher a safra. Seja paciente, pois você sabe quem falou, e eis que venho sem demora. E comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Se nunca esteve tão infeliz como agora, lembre-se de que, no máximo, mais alguns sóis passarão, e pousarás na terra de Canaã. Sua cabeça pode estar coroada com problemas espinhentos agora, mas ela usará uma coroa de estrelas em breve. Amém. Sua mão pode estar cheia de preocupações. Logo, ela tocará as cordas das harpas do céu. Suas vestes podem estar sujas de poeira agora, mas elas ficarão brancas aos poucos. Espere um pouco mais. Quão desprezíveis parecerão nossos problemas e provações quando olharmos para trás. Olhando para eles aqui, nessa perspectiva, parecem imensos, mas quando chegarmos ao céu,
Iremos então, com alegria arrebatadora, relembrar os labores de nossos pés. Os labores de nossos pés. Nossas provações parecerão então aflições leves e momentâneas. Prossigamos com ousadia, porque se a noite nunca foi tão escura, amanhã virá. Isso é mais do que aqueles que estão trancados na escuridão do inferno. Isso é mais do que aqueles que estão trancados na escuridão do inferno podem dizer. Você sabe o que é viver no futuro? Viver na expectativa, antecipar o céu? Bem-aventurado cristão, por ter uma esperança tão certa e tão consoladora. Pode estar tudo escuro agora, mas logo haverá luz. Tudo pode ser provação agora, mas em breve tudo será alegria. O que importa se ao anoitecer pode vir o choro, quando a alegria vem pela manhã? Amém. Vamos continuar em Salmos. Continuar a leitura em Salmos. Vamos para o Salmo 124. Deus, o Salvador do seu povo. Uma introdução desse salmo diz: Hino de ação de graças, referência, introdução do Salmo 3, do Salmo 2, versículo 2. Para o culto, referência à introdução do Salmo 3, versículo 7. Em que o povo agradece a Deus, porque ele os livrou do poder de inimigos. A pergunta inicial, versículo 1, provavelmente feita pelo sacerdote, é respondida pelo povo, versículos 2 a 5. A última estrofe, versículos 6 a 8, é cantada por todos, referência ao Salmo 129. E os salmos iniciam assim: Canção de Peregrinos, de Davi. Versículo 1. Que teria acontecido se o Senhor Deus não estivesse do nosso lado? Responda, povo de Israel. O povo responde: se o Senhor não estivesse do nosso lado, quando os nossos inimigos nos atacassem, eles nos teriam engolido vivos, pois furiosos se voltaram contra nós. As águas nos teriam levado para longe. A enchente nos teria coberto e teríamos morrido afogados na correnteza violenta. Demos graças ao Senhor, que não deixou que os nossos inimigos nos destruíssem. Como um passarinho, nós escapamos da armadilha do caçador. A armadilha quebrou e ficamos livres. O nosso socorro vem do Senhor Deus, que fez o céu e a terra. Amém. Vamos para algumas referências e comentários do Salmo 124. Salmo 124, versículo 2. Se o Senhor não estivesse do nosso lado.
Nos versículos 2 a 5, o povo conta como teria. Vou iniciar de novo. Nos versículos 2 a 5, o povo conta como teria sido derrotado se o Senhor não o tivesse protegido. Salmo 124, versículos 4 e 5. Águas, enchentes, correntezas violentas. Maneira de falar sobre os poderosos inimigos de Israel. Referências: Salmo 18, versículos 16 e 17. Salmo 69, versículo 2. E por fim, Salmo 124, versículo 7. Escapamos, ficamos livres. Pode ser que este versículo se reflita a libertação do povo que estava no cativeiro na Babilônia. E é isso, gente. Essas foram as referências do Salmo 124. Que Deus os abençoe.